abordar sobre o Fila num evento de Perl e sobre essa questão do software público, porque eu acredito que reside nesse ecossistema do software público brasileiro uma série de oportunidades, tanto para desenvolvedores, para aprender, como para quem quer empreender usando, por exemplo, Perl e software público. Tá? Quem aqui sabe o que é software público? Tipo, conhece o software público brasileiro, conhece o projeto? Tá, tem por 3 pessoas. Existe um portal para disponibilizar soluções de software. Para essas soluções serem disponibilizadas lá, elas têm de ser livres, têm de requerer apenas requisitos livres, tirando algumas exceções que eles abrem, porque a aplicação é muito importante, e ela se compromete a portar para um ambiente livre. Aí eles deixam o cara estar lá na comunidade, mas ainda não está homologado. É o caso de uma aplicação de saneamento básico, de mapeamento de saneamento básico. Então o que acontece? Essas soluções, elas para entrarem lá, você não chega aqui e diz, vou fazer meu programinha e quero colocar no software público. Você não consegue. Você vai registrar ela no INPE, você vai ter que ter ela funcionando num órgão público, certo? Ele vai ter que ter uma avaliação dela, cumprir uma série de requisitos para daí ela ser disponibilizada. E daí ela faz parte do patrimônio brasileiro de software oficial, certo? Então é uma coisa bacana, uma coisa que vale a pena desenvolvedores conhecerem e procurarem contribuir, porque você tanto vai poder aprender com as soluções que estão lá, às vezes aprender o que não fazer, tem muita solução feia, mas que funciona, que é que nem o WordPress, é feio pra caramba por dentro, mas funciona, resolve o problema e milhões de pessoas estão usando pra caramba. Então assim, lá também tem isso. Lá não tem o estado da arte e da elegância da programação o tempo todo. O Fila, quem conhece o Fila? Tá, vale a pena então passar devagarinho um pouquinho. O Fila é um sistema, tá, de gerenciamento de atendimento presencial. Você chega no lugar, pega uma senha, fica esperando para ser atendido. Quando você termina de ser atendido, o usuário tem a opção de dizer como é que aquele atendimento foi, se ele foi bom ou ruim. Tem lá 5 perguntas que você vai respondendo a qualidade do atendimento. E como ele é software livre, os órgãos do governo não ficam amarrados em determinadas tecnologias. Então, por que isso é uma política pública? Como é que funcionam geralmente os sistemas de fila? Você tem um hardware específico, um conjunto de coisas específicas, e, bem, você enquanto está pagando o valor mensal, você tem direito de usar. Quando você para, porque eles só entregam por comodato, quando você para de pagar, você perde o direito de usar. Mas tem outro fator, são hardwares feitos em pequena escala e que só um fabricante pode fazer. Então, o hardware, quando você precisa fazer uma manutenção e trocar, se você conseguir achar aquele hardware daquele fabricante, que é uma incógnita se você vai conseguir, você provavelmente vai pagar uma fortuna por um dispositivo pequenininho que emite fila, porque ele não está mais fabricando ele, porque só ele tem e você está preso a ele. Então o Fila vem com, inclusive tem um conceito, o Fila talvez é uma das poucas aplicações do portal que tem software e hardware livre. Então assim, ele tem uma placa que você desenhada com um software que roda lá dentro, que você pode implementar. Tá? O que o Fila permite? Permite múltiplas filas por local de atendimento, múltiplos servidores por organização. Uma característica do portal é que se você vê lá uma solução que faça uma determinada coisa, isso não significa que você não pode ir lá e publicar outra que faça a mesma coisa. Por exemplo, então o que acontece é que você instala um servidor em cada local, por exemplo, cada rede local, vamos dizer assim, que seja uma universidade. Então ela tem um campus, outro campus, outro campus. Se fosse usar o sistema da DataPrev, você ia rodar tudo isso no data center. Se perdesse conexão, ele não funcionava o sistema de fila. O Fila não, ele continua funcionando localmente e faz a integração, sei lá, com uma linha telefônica, um GPRS, ele consegue fazer essa integração noturna, que na realidade é uma federação do servidor local com o servidor central. Aqui é um exemplo de senha, então aqui reside uma oportunidade de negócio para quem trabalha, principalmente para quem trabalha com Perl. Por exemplo, você consegue chegar
num determinado órgão e dizer, você pode fazer um edital para contratar o fila. Você não precisa fazer um edital para contratar um sistema de atendimento. Pelo fato do fila ser um patrimônio brasileiro, do governo, compartilhado do governo com a sociedade, então entende-se, e isso aplica-se a todos os softwares que estão lá, que qualquer órgão do governo pode dizer, eu quero contratar a instalação, implantação e suporte ou desenvolvimento para aquele software que está no software público. Certo? Isso, por exemplo, se você tem uma comunidade, quer montar um produto, vamos dizer, se tem um cliente governo, isso significa dizer que você pode chegar numa prefeitura e dizer, você pode contratar a minha solução e pedir por ela. O que não pode? Nenhuma prefeitura pode chegar lá e dizer, eu quero que a Optiva implante o fila. Ou qualquer empresa. Isso é totalmente vedado, certo? O que acontece é que qualquer empresa, por ser um software livre, pode se candidatar a implantar o fila. Ou qualquer outro software do portal. Então, uma das coisas que você vai ter de fazer quando você implantar o fila é a senha. O ticket de senha daquele local. E aí, Perl é uma linguagem linda para esse tipo de coisa. Por quê? Não, porque simplesmente o programa que imprime a senha está lá aberto para o implantador mexer sem ele precisar montar um ambiente para desenvolver isso. Os sistemas, por exemplo, que são em Java, que funcionam muito bem, criam uma barreira de difusão, porque o cara não sabe nem como instalar o Eclipse para montar isso. Então, assim, qualquer pessoa, sei lá, vocês que estão mexendo com biologia, conseguem modificar a forma como emite a senha do fila. Só que a gente, na versão atual, a emissão é um hardware livre. E a gente é tão assim que a gente está fazendo a próxima versão para usar Touch Monitor, que é mais caro que o hardware da gente. Só que o que acontece? Como é um hardware que é feito especialmente, ele acaba sendo caro, cada fornada. Você tem que mandar fazer as placas, aí mandar soldar, e é complicado. E as pessoas continuam dependendo de alguém que forneça o hardware, porque elas não sabem fazer o hardware. Então, assim, para deixar mais ainda standard disponível, quer dizer, você vai ter o Touch Monitor, uma versão que não vai ter dependência de hardware, que não é proprietário, né, mas é um hardware específico. Aqui é o exemplo da chamada de senha, como é que ela funciona. Naquela área sem sinal azul é onde mostra a TV, em geral. E aqui é outro lugar onde o desenvolvedor pode montar. Como é que vocês acham que isso aqui é feito? Acho que tem uma galera que deve estar imaginando uma coisa super complicada. Ó, a TV é exibida pelo Media Player, certo? É um Media Player posicionado naquele lugar. Embaixo é um agregador de RSS. Então você pode dizer lá, push do Terra ou push do meu RSS, do meu blog. Tá? E aqui do lado é uma aplicaçãozinha Perl. Então assim, daí já tira muito do mistério que o pessoal faz. Eles fazem uma coisa que assim, isso aqui é um mistério, porque tem que passar a TV, processar o vídeo. Não tem nada disso. Quem processa o vídeo é o MPlayer, que é um software que provavelmente todo mundo já usou, chega diagrama e monta a tela lá no lugar. A empresa de mídia que faz propaganda em elevador também é exatamente isso. Assim, pois é, mas tem todo um misticismo, uma névoa criada para o cliente. Não sei a mídia, mas assim, a maioria do que a gente pega, né? Como o fila, ele consta, ele foi desenvolvido, ele não podia ser desenvolvido usando HTTP para fazer a comunicação entre os agentes. Então, em vez de ter um web service no HTTP, no Apache ou em qualquer coisa, ele usa o DJBRD, que é um servidor de mensagens. Quem usa o Google Talk? Então, o fila, os componentes do fila, eles conversam entre eles usando troca de mensagem. Eu poderia usar até o servidor do Google Talk, em teoria, mas ele usa o DJBRD, que é uma versão livre em Perl. Então a troca de mensagens, a vantagem disso, você tem aqui o emissor de senha num terminal, tem o servidor lá, tem o painel em outro terminal.
eles se ligam, se logam no DJBRD e trocam mensagens entre eles. Então isso permitiu atender um requisito do sistema, que era o seguinte: se o usuário chegar aqui, apertar, pedir uma senha, e um atendente estiver livre, ele não precisa fazer nada para que a senha seja encaminhada até o usuário. Como é que isso faz? O emissor de senha manda uma mensagem para o servidor, que seria fácil de fazer com o HTTP, e o servidor manda uma mensagem para o cliente que está conectado nele, que é do painel. E eles ficam trocando mensagens por XMPP, que é eu na realidade não sei por que nunca tinha sido feito antes. Porque para mim é a forma mais bacana de fazer essa troca de mensagens. Porque assim, HTTP não é ideal, porque ele não permite comunicação bidirecional. Né? Ele não permite que o servidor vá lá e fale com o cliente. Né? Então assim, me parece uma coisa que era, sabe aquela obviedade que ninguém nunca tinha feito? Tá? O Fila tem funcionamento totalmente transparente, ele tem um agendamento web, e esse agendamento web não depende de eu criar um setor para atender o agendamento web, ele se mistura junto com os outros, chama a senha no dia. Tá? E, lógico, se eu agendar hoje um atendimento para amanhã, o servidor tem que ter se comunicado com os servidores locais para mandar os agendamentos. Então, assim, durante a noite é feito um processo de ETL que leva as coisas do servidor central para os servidores locais e pega as informações do servidor local e traz para o servidor central. Como ele usa XMPP, o painel de gerenciamento do supervisor, que isso é uma coisa que acho que nenhum sistema que eu conheço tem, ele mostra o status de cada atendente em tempo real. E para vocês terem ideia, na Prefeitura de Fortaleza, na Cefim, o pessoal pediu uma nova versão porque estava levando 3 segundos para mudar o status na mesa. O supervisor estava aqui, via que o atendente estava como ocupado e olhava para o atendente e a pessoa estava saindo. Então ele ia até lá para dar uma bronca no atendente, porque o atendente não tinha marcado como encerrado o atendimento. Só que isso tinha sido em 3 segundos que ele viu essa informação. Então, assim, uma nova, para vocês entenderem na realidade a importância dessa coisa em tempo real. O supervisor está vendo exatamente na tela o que está acontecendo na praça e comparando se as pessoas estão falsificando as informações ou não. Tá? Isso num ambiente com 50 atendentes, principalmente dentro do órgão público, tem muito valor, porque não sei se vocês sabem, mas existia, por exemplo, em alguns lugares que não tinham filho que passaram a ter, uma espécie de despachante. Eu ia lá, pegava do cara um dinheiro, ia até um atendente, pedia para ele chamar para ser atendido aquele cara, dividia o dinheiro. Então, assim, quem era atendido era quem tinha dado um dinheiro para um cara que ficava lá fora existindo. Na Cefim isso acabou completamente, porque o atendente não sabe quem é que ele vai atender. Então, assim, isso está eletrônico. Então tem essa contribuição do Fila. Em termos de tecnologia, quem usa SOAP? Pois é. Então toda a comunicação do Fila acontece em cima de SOAP, sobre XMPP. Então todas as ações elas estão definidas em arquivos XSD. Tudo que vai acontecer está documentado no XML. O que para a questão dos dados abertos já vai como um aprendizado brutal, né? Se as pessoas conseguirem entender um pouquinho mais. E ele usa modelagem temporal. Que eu não sei quem trabalha com modelagem temporal. Quem? Certo? Modelagem temporal é uma coisa que está é uma coisa muito bacana que permite fazer o quê? Quando você chega hoje, na maioria dos sistemas, e diz assim: vou alterar meu cadastro de funcionário. O que o teu sistema antigo ou legado faz? Ele pega aqueles dados e altera no banco de dados e substitui aquele registro. Então você perde a informação
que estava lá até aquele momento. Que ele gravou em cima do registro aquela nova informação. Então você perdeu o que tinha antes. Com a modelagem temporal você diz que, por exemplo, o funcionário, o Leonardo, ele tem esses dados da hora tal, do dia tal, até a hora tal, do dia tal. Quando você salva, grava um novo registro, ele não apaga aquele registro, ele simplesmente coloca. Agora ele tem esse dado, de hoje até infinito. Isso é algo que, assim, para governo, para empresas, é muito importante. Porque você, imagina, eu já trabalhei em um sistema que era assim. A pessoa emitia a nota fiscal, colocava os dados do cliente na nota fiscal. Aí o cliente mudava de endereço. Aí alguém vinha lá e dizia, eu quero emitir a nota fiscal, reemitir o espelho daquela nota fiscal. Ia lá, emitia os dados, saiu o endereço novo do cliente. Certo? Isso aí tem muito sistema com esse tipo de problema de modelagem. Muito mesmo. Sim, tanto no governo quanto na iniciativa privada. Não chegava no tomate. Alguém tem alguma dúvida? Então eu passei rapidinho pelo fila, que é velharia, para falar do ação. O ação já é uma contaminação. O fila foi desenvolvido pela Optiva, que é uma empresa que trabalha com Perl há muito tempo, que trabalha com o ambiente de software livre e de Linux há muito tempo. Mas aí a Optiva fez isso para a Prefeitura de Fortaleza. O fila virou portal de software público. A Prefeitura de Fortaleza ganhou bastante visibilidade com isso. Foi uma coisa que promoveu a administração. Então, assim, eles olharam e disseram, poxa, isso é bacana. Aí o Daniel estava trabalhando na Prefeitura de Fortaleza na época. Eles começaram a desenvolver novos sistemas. Um desses sistemas é o Ação, que agora quem mantém é o Rodolfo, que também é um ex-Optiva. Tá? O que o Ação faz? Ele faz formulário eletrônico. Aí quem programa aqui, todo mundo faz formulário eletrônico, correto? O tempo todo. O que acontece com a Ação? É que ele tem um mecanismo que permite que o próprio usuário, não o usuário que está preenchendo, mas tem um usuário intermediário, ele cria o formulário. Então ele não precisa de um programador para criar o formulário. E ele armazena esse formulário no banco. Então isso habilita que, por exemplo, numa prefeitura com dezenas de órgãos, eles implantem o Ação em vários órgãos e depois fica lá uma pessoa da equipe, um supervisor responsável por manter os formulários da empresa. Ele não precisa do programador mais para criar um formulário de dados. Certo? Por que era importante criar isso? Porque muitos formulários do governo mudam pra caramba. Tipo, eles ficam recebendo, por exemplo, a prefeitura recebe versão 1, versão 2, versão 3. Aí, originalmente, o que tinha que fazer? Ia o desenvolvedor, modificava a interface do programa, modificava o banco de dados para guardar um novo formulário, modificava todas as classes. Eu acho que é assim que a maioria das pessoas trabalham, correto? Com a Ação, quem faz isso é o supervisor da área de negócio. Ele não precisa alterar a estrutura de dados do banco de dados, não precisa alterar a programação. Ele não precisa interagir com a infraestrutura. Ele não precisa, exatamente. Não precisa falar com o DBA para mudar uma tabela de banco de dados, nada disso. Tá? Também tem um outro fator. Muitos desses dados estão em vários sistemas diferentes que não conversam. Muitos estão em papel, alguns estão em sistemas legados, em Delphi, Clipper, certo? Então você não teria como criar necessariamente, mudar esses formulários o tempo todo. Você teria que manter equipes antigas trabalhando. Só que o que acontece? Dentro do governo, não são todas as coisas que ganham dinheiro. Umas coisas ganham e outras não. Então, como é que a Ação surgiu? Surgiu assim, olha, precisa fazer um sistema de cadastramento para o projeto Vila do Mar, que tem dinheiro.
O projeto Vila do Mar foi uma reurbanização total de uma área de Fortaleza que era quase uma favela e que ela foi transformada numa área urbana, tipo, toda remodelada, com a característica de que as pessoas permaneceram na área. As pessoas não foram expulsas daquela região, elas permaneceram naquele espaço. Então, o Ação foi criado para cuidar desses cadastros e dizer onde as pessoas vão, onde as pessoas vão ficar, quem já foi atendido, quem não foi, quem foi contemplado, que família que tem quantas pessoas, família que tem cachorro, família que tem idoso e não pode morar no andar alto. Todo esse conjunto de coisas era para o Ação atender. O que o pessoal da Ação fez? Disse, vamos fazer uma coisa que também atenda a demanda de um programa lá da SDH para acompanhar os menores infratores que estão em política correcional, que esse não tem dinheiro, certo? Assim, essa política pública existe, mas assim, ela tem pouquíssimo recurso. Então, dentro da ATI, o pessoal disse, vamos resolver 2 problemas com o dinheiro do Vila do Mar, que é justamente o programa Se Garante. O que o Ação faz? Ele entende que existem documentos físicos ou eletrônicos que eles estão em algum lugar. Por exemplo, eles estão numa pasta, dentro de uma sala, dentro de uma organização. Então ele faz um pouco daquilo que o Alfresco faria. Eu não sei quem já trabalhou com o Alfresco, mas ele cuida da localização do registro original. Isso aí está tudo no Postgres. Essa modelagem de dado para localizar o registro. Tá? Mas, como é que vamos dizer assim, mas os dados, eles são guardados no banco XML. O que é um banco XML? O XML é um documento, que ele é um documento estruturado. Então, quando você define um formulário, você define, por exemplo, os índices desse formulário. Você define, por exemplo, a pessoa, quando ela cria o formulário, ela pode dizer assim, esse formulário tem um campo CPF. Então ela armazena aquele dado com CPF e diz que CPF é uma chave do tipo CPF. O que dentro da Ação acontece? Ele cria um índice reverso para o CPF, ou para todos os dados que você tem, então você permite intercalar e cruzar todos os formulários que tenham aquele índice reverso. Então ele permite que você chegue lá e diga todos os cadastros que eu tenho do Leonardo Buoso em Fortaleza. Então eu consigo saber, ele foi atendido no programa Bolsa Família, ele foi atendido no programa de moradia, e ele tem um filho que está numa política de correcional porque ele cometeu algumas infrações. Então você consegue juntar essas informações e daí você consegue fazer uma série de pesquisas em cima desses dados para melhorar as suas políticas públicas. Tem um uso da Ação que ainda não está muito, não foi proposta original, mas é que é um efeito colateral. Existe uma coisa chamada dados abertos. Quem já ouviu falar? O governo federal está puxando uma política que promova que todos os órgãos deixem os dados que não são classificados abertos para a população usar e ter acesso. Tá? Mas não dados sensíveis como o CPF. Não dados sensíveis, não dados que violem privacidade, principalmente o que eles estão fazendo com o dinheiro. Essa é uma das coisas. Onde estão, que políticas estão dos projetos, quer dizer, o status dos projetos, quem está em lista mas sem revelar informações pessoais. Isso é uma das coisas da lei. A não ser que seja uma informação de benefício. Por exemplo, Bolsa Família, eles têm que informar o CPF e o nome para a auditoria da população em geral, que eles vão soltar agora. Certo. Mas é um acordo que quem recebe o Bolsa Família diz. Mas qualquer um pode ter acesso a isso, porque eu posso chegar lá e daí baixar uma lista de CPF. Sim. Pode. O CPF é uma informação pública, tá? Você consegue montar a CPF também sem nada, né? A partir do zero você consegue montar uma base de CPF. Então, só o CPF em si não ajuda muito. Muita gente faz muita besteira com isso. A não ser que a pessoa tenha um cadastro na prefeitura do Rio de Janeiro como da nota fiscal, que se coloca o CPF, te aparece, se fez o cadastro lá, aparece o
O nome, o endereço, o telefone, e-mail. Sério? Isso aí no site da Receita. O site da Receita Federal você tem o Não, CPF, você não consegue só endereço, tem não. o nome da pessoa. Mas aí nesse site da prefeitura é tão ruim que qualquer um que tenha acesso. Isso aí é Mas Os você dados tem abertos endereço. não eram para dar o endereço da pessoa se Sim, ela não sim, é uma sim. pessoa pública, tá? Mas assim, se ela é uma pessoa pública, aí ela tem uma série de informações que são reveladas. Se ela é um Governador. deputado, um governador, um senador, ela perde um bocado da privacidade dela por lei. Inclusive, se você for abrir uma conta bancária, você tem que informar se você é uma pessoa politicamente exposta ou não. Mas se você for uma pessoa politicamente exposta, boa parte da tua privacidade financeira vai ser suprimida. Tá? E isso vai implicar nos dados abertos e vai implicar que as pessoas tenham acesso a isso e possam fazer programas para fazer data mining em cima disso. Mas isso também vai ajudar as pessoas a saberem, por exemplo, que tem uma escola que está recebendo merenda escolar todo mês. Mas essa merenda escolar não está chegando lá. Ou senão, na sua casa tem uma empresa que ganhou uma coisa de 10 milhões de reais. Ou Na então, sua casa. Ou então, um outro exemplo, muita gente tem a situação das obras, e as obras estão todas no marco zero da cidade do interior. Todas estão lá no CEP 000 daquela cidade, no endereço da prefeitura, certo? Então, assim, na hora que você tem os dados abertos e sabe que empresas estão executando as obras, então você vai poder ver que, olha, que legal, todas as obras da prefeitura têm publicidade feita com a gráfica tal. Olha que legal, a gráfica é vizinha da casa do prefeito. Então isso tudo é realmente um objetivo de tirar as coisas que estão debaixo do pano. O que não quer dizer também que quando alguém, como a Prefeitura do Rio de Janeiro, libera o seu endereço, que isso é dados abertos. Né? Não, isso aí é falta de cuidado. Não, inclusive assim, isso nem está numa interface de dados abertos, isso está talvez numa interface de usuário normal, que não dá para, ou se dá para ser aproveitado é com muita dificuldade. Tá? Mas o que é o uso, por exemplo, que eu consigo imaginar todas as pessoas que desenvolvem saindo daqui, instalando ação e usando amanhã, certo? Porque muita gente tem sistema legado funcionando. Então você consegue chegar e dizer, grave os dados desse sistema, toda vez que alterar no banco de dados, cria um trigger, né, um gatilho para que assim, quando altera a tabela cliente, pegue o dado alterado e jogue para a ação para gravar. Isso lá no banco de dados. E aí guarda na ação. Formulário eletrônico do cliente foi alterado no dia tal e gravado com esses dados. O melhor daí da ação é que como você criou esse formulário usando XML e XSD, você tem lá os metadados. Ele guardou um XML no banco. Então ele já está facilitado. Porque qual é o grande problema do pessoal que está trabalhando com XML? Que a galera exporta os dados e não tem o que esse dado é. Não diz, esse dado ele é uma informação tal, ele é o nome do usuário. Não diz, por exemplo, tem lá um CSV com 2 vezes Leonardo Ruoso. Eu não sei qual é o meu nome completo, gravado, e qual é o nome pelo qual eu quero ser tratado. Por exemplo, vamos dizer, no cartão de crédito você tem essa informação, você tem o meu nome, e você tem o nome de exibição no cartão. No meu caso é sempre o mesmo, mas tem gente que tem nome comprido, tem gente que tem nome com caracteres diferentes. Se você recebe um CSV e olha lá, Leonardo Ruoso, João da Silva, você não consegue olhar para o dado necessariamente e descobrir qual dado é o quê. Como a ação guarda o dado com os metadados, porque ele guarda o XML, isso significa que todos os órgãos que desde o dia 25 são obrigados a publicizar os dados, se eles começarem a guardar com truques que nem esse que eu falei, quer dizer, pegar na hora que altera o banco de dados, guarda o formulário na ação, roda um script em todo o banco de dados guardando os formulários atuais. Você não vai poder recuperar os passados, evidentemente. Mas vamos dizer assim, você roda aqui nesse banco de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, passando por todos os moradores, por todos os contratos, por todas as obras realizadas, por todos os fornecedores, guardando o estado dele atual. Daqui para frente, tudo que for feito, você gera gatilhos para armazenar no ação, como formulários eletrônicos. Certo? Isso já está
facilitado para você gerar os dados abertos e ficar em acordo com a lei. Ok? Então é por isso que eu acho que é uma ferramenta, e o ambiente do portal do software público, tá? O ambiente do portal do software público, ele tem esse potencial. Tem algumas pessoas aqui que têm empresa ou trabalham em microempresas, que algumas trabalham com o governo, e se bem que eu não acho que isso é só válido para governo, tá? Eu acho que assim, para a empresa privada ela também tem esse tipo de demanda. Quer dizer, o fato de eu ter sistemas que não guardam os registros. Mas assim, isso gera uma série de oportunidades para a comunidade, e aí no caso, por esse sistema ser Perl, em especial para a comunidade Perl, tá? De negócio e de empreendedorismo. Quer dizer, gera a possibilidade de você sair daqui, ir para a sua cidade, montar uma empresa, ou ir na prefeitura e dizer, olha, eu tenho aqui um sistema que dá para a gente ir implantando dados abertos, sistema por sistema. Oi? Tá. Tá. Como é que eu posso inserir os dados no ação? Eu posso inserir pela interface do usuário, que é montada, e isso é importante. O formulário, ele não é montado no HTML. Ele é montado pelo XML, que pega a definição e monta automaticamente o formulário para o usuário. Então, pela mesma... Isso com as críticas já. Tipo, então você coloca, CPF tem que validar assim, assim, assim. Ele cria, valida a interface e valida de novo no servidor. Então você não cria o HTML, você não cria lá o input, os divs, os forms, as repetições. Isso tudo está na definição do documento que a ação gera para o usuário o formulário equivalente. Tá? Esse aí seria um exemplo. Lá está o XML escrito, que a Prefeitura de Fortaleza está trabalhando para criar uma interface gráfica para criar o formulário, mas que ainda não está pronta. E daí ele gera o formulário HTML para você fazer o input. Mas naturalmente, como a gente sabe, a gente pode pegar e fazer essa inserção usando o web service. Porque isso já é nativamente um web service. Aqui é a interface de gerenciamento dos registros, onde eu posso, por exemplo, pesquisar pelo CPF, tal. Aí ele traz todos os formulários gravados daquele cidadão. E eu posso consumir. Naturalmente, eu guardo tudo na ação. E eu vou consumir isso como? Eu posso consumir acessando por o web service de sistemas legados. Quer dizer, eu vou lá e digo, agora no meu sistema de cadastro de fornecedor, eu não quero mais exibir os dados do meu sistema. Eu tenho a chave primária aqui, mas eu vou puxar os dados do ação. Então eu faço web service e consulto do ação. Então eu pego sempre o último formulário de lá. Isso você poderia fazer. ETL. Vocês sabem o que é ETL? Tá. Fora que é Extract Transform Load, né, que eu acho que todo mundo que não sabia o que era ETL continua não sabendo, certo? Mas existe um conjunto de scripts dentro de um paradigma de arquitetura de software que é assim: você não vai gerar relatórios nem gerar informações a partir do teu sistema transacional, que é aquele sistema que contém as operações de uso. Quando você fala em modelagem temporal, aí é que você não faz isso mesmo. Tá? O que você faz? Você roda um script que pega aqueles dados com um BI, que pode ser o Pentaho, ou o Jasper, ou outro BI. O fato é que você não faz mais relatório nos sistemas mais modernos no teu próprio sistema. Todos os relatórios você joga os dados numa base OLAP ou ROLAP, e daí o BI faz os relatórios do jeito que tem que fazer. Que, aliás, quem faz os relatórios não é mais o desenvolvedor também. Isso é um detalhe importante. Você viu que nem o formulário eu tenho mais o desenvolvedor fazendo, eu dei o poder de volta para a área de negócio, da estrutura do formulário, e dou também a estrutura do relatório de novo, as visões, para o usuário. Ele não tem que me ligar e dizer, eu preciso agora de uma ordenação por tal. Isso não existe mais no mundo do BI. Se a informação está lá, o BI consegue gerar aquele filtro e aquela visão.
E como eu já falei, uma das principais formas que eu vejo de uso e doação, um potencial de negócio mesmo, eu já conversei com algumas pessoas aqui, eu digo, olha, aqui mora uma oportunidade que todo mundo pode explorar e contribuir de volta e melhorar a ação, que é prestar serviço para os órgãos, que não é só assim, prefeitura, governo e União. É tipo, é todos os órgãos mesmo, sim. A autarquia, o Conselho Regional de Psicologia, por ser uma autarquia federal, ele tem de se adequar à lei dos dados abertos. Então, assim, se imagina o tanto de gente que tem que se adequar à lei. É muita gente e não tem nenhuma solução que seja assim, poxa, a ação é a primeira solução que você consegue dizer, eu posso resolver esse problema para todo mundo, fazendo script de ETL ou fazendo gatilho de interface. Então eu vejo assim, a possibilidade de sair assim umas 10 empresas do encontro Perl sobre esse assunto. E assim, não concorrendo entre si, porque o Brasil é bem grande, então dá para ter, sei lá, 24 empresas se tiver uma em cada estado. 27, né? Essas motos aí. Ou 29. Não. Os dados Divide em que estão lá capitanias. no formulário, os dados que estão lá no formulário vão ser visualizados assim no BI, tá? Bonitinhos, com gráficos de vários tipos, certo? Isso sem você precisar programar os gráficos, que é importante. O BI faz isso, certo? Aqui é um exemplo de uso real, tá? Onde eles mapeiam no mapa, por georreferenciamento, as áreas da cidade. E aí ele clica no mapa e filtra os dados no BI para ver só os dados que são relativos àquela área da cidade. Isso já está funcionando, só não está público ainda. Mas isso aí vai ser o observatório dos indicadores sociais que a Prefeitura de Fortaleza pretende disponibilizar. Então ela pretende mostrar como as ações do governo estão funcionando para a população de forma aberta e transparente. Tá. O processo de implantação da ação. Vai uma equipe naquele lugar, faz o levantamento das necessidades, entende quais são os formulários, implanta os primeiros formulários treinando as pessoas. Então, as pessoas são treinadas a usar o BI e são treinadas a usar o observatório. Uma equipe de 2 pessoas está implantando 3 secretarias a cada 3 meses, tipo, pegando todos os formulários que estão lá históricos, criando esses formulários eletrônicos. E acabou, mas assim. Bem, enfim. Qual era o grande objetivo que eu tinha em trazer e apresentar a solução do Ação e do Fila e do portal de software público? É uma possibilidade tanto de aprender Perl, e aprender um Perl bastante avançado. Tanto o Fila quanto a Ação tem inovações tecnológicas consideráveis em termos de programação e de paradigmas, quanto uma oportunidade, sei lá, de algumas pessoas talvez ganharem a vida fazendo isso. Que é o que eu estava conversando com o Thiago. Dá para montar empresa para explorar dados abertos por N vieses. Tá? E obrigado para vocês, desculpe. Boa tarde.